Entendi minha identidade, entendi quem eu sou, entendi os meus valores, entendi a minha personalidade, entendi os meus objetivos, entendi características, pontos fortes dos quais eu valorizo, dos quais eu tenho como visão. Estou com a minha identidade muito clara, muito formada, muito certa, né, de quem eu sou, do que eu quero. Mas e aí? A máquina que faz com que essa minha identidade, essa minha personalidade vá para jogo, entre em campo, funcione bem, será que a minha programação mental ela tá coerente, ela tá condizente, ela tá forte o suficiente para sustentar quem eu sou? Então, primeira grande pergunta. E aí, na semana passada, nós estávamos falando sobre a temática do podcast, né, que eu coloquei sobre autoliderança e sucesso existencial. E aí eu fiz 3 grandes reflexões. Uma envolvia a primeira parte, ser feliz ou ter sucesso. Porque muitas vezes, sem perceber, sem querer, sem dar conta, nós sempre estamos fazendo uma escolha na vida sobre ou eu vou ser feliz ou eu vou ter dinheiro. Ou eu vou ter isso ou vou ter isso. Sabe aquela frase, aquela crença que a gente ouve, às vezes até os pais falarem assim, tipo, ou a mãe falar, né? Não dá pra ter tudo, filho. Não dá pra ter tudo. Né? Ou você tem isso ou você tem isso. Ou você vive isso ou você vive isso. Claro que guardadas algumas ponderações, a depender da crença que cada um tem, a depender da programação mental e da forma como cada um vê o mundo, as coisas, pode ser que sim, sua programação mental te direcione para ou isso, ou ter isso, ou fazer isso, ou ser isso, ou isso. Então, primeiro grande ponto aqui que eu quero lembrar vocês. Você não precisa escolher entre ser feliz ou ter sucesso. Se a sua mentalidade for uma mentalidade de alguém que entendeu o jogo, entendeu como funciona a mente humana, e aí voltamos lá para o nosso primeiro encontro, lá no comecinho do mês de maio, na semana antes de eu ir viajar, que eu falo sobre mentalidade, que eu expliquei sobre que nós temos a oportunidade de formar nossas crenças, nossas convicções, através dos estímulos externos que vêm até nós, e a partir do momento em que nós recebemos esses estímulos externos, através da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, paladar, olfato, enfim, tudo isso vai entrando aqui, né, na nossa mente, nesse organizador mental, e através da forma como nós organizamos isso, nós vamos criando metaprogramas, nós vamos criando crenças, programações, convicções. E a partir dessas crenças aqui, pode ser que eu formate crenças que são poderosas, crenças que são facilitadoras, crenças que são impulsionadoras, ou, a depender da maneira como eu organizo isso, como eu recebo isso, como eu organizo isso, vai influenciar na maneira como eu me comporto, como eu me expresso e como eu gero resultado. Então, nessa primeira reflexão que, voltando lá para o nosso podcast da semana passada, ser feliz ou ter sucesso. Dependendo da maneira como está a sua programação mental, você escolhe entre um e outro. Mas você não precisa escolher entre um e outro. Se você mudar a sua programação mental, é possível sim você ter os dois. Outro ponto que eu falei, atender às necessidades do ego ou do espírito. Hoje, na compreensão que nós já temos, nós não precisamos mais ignorar o nosso ego, porque um ego saudável, tá tudo certo, tá tudo bem. E um espírito desperto, consciente, você pode atender todas as necessidades. Lembra que eu falei lá das necessidades do ego? O ego tem necessidades de pertencimento, necessidade de validação. Tá tudo bem eu querer pertencer a um grupo, tá tudo bem eu fazer parte disso e eu trabalhar para isso e viver isso. E maravilhoso se eu tiver consciência das necessidades do meu ego, necessidades de evoluir, de crescer, de contribuir e alinhar tudo isso. Só que vai depender do meu repertório mental e intelectual.
Se o meu repertório mental ele é muito, mas muito, muito vago, muito superficial, me falta aparato mental para eu construir novas sinapses, construir novas visões e formar realmente convicções que me elevem para um outro plano, tá? Então, é possível sim alinhar cada um dos dois. E aqui entra 2 pontos, para a gente fechar e concluir, mas 2 pontos que são fundamentais. A depender, aí entrando já para o nível 3 aqui da reflexão da semana passada. A depender de como eu sou, pode ser que eu seja um líder, que seja uma fonte de inspiração, ou um líder fonte de combustão, né? Que queima a energia dos outros. E isso é problemático, isso é perigoso, isso é muito sério. Porque se me faltar esse repertório coerente, condizente, realmente que me sustenta e que é fonte para as outras pessoas, eu não consigo ser essa liderança inspiradora, essa liderança que faz acontecer, essa liderança que tem fonte de inspiração para acender a luz de outros. Aí eu acabo sendo um líder que queima a energia dos outros. E aí, para fechar aqui, trazendo a reflexão que o Olival comentou, que as nossas definições, né, de sucesso e de felicidade, elas podem mudar ao longo da vida. Sim, sim. Mas tem uma coisa muito especial quando a gente entende tudo isso, que para mim foi uma das coisas mais significativas que eu vivi nessa viagem, dentre tantas experiências e insights que eu tive. Tão importante quanto a gente entender isso é a gente olhar para o momento presente e perceber que há uma beleza, uma graça em cada momento da vida. Se você tiver o olhar sensível, é a crença adequada e que você, obviamente, sempre pode reprogramar, se você souber viver isso e valorizar isso. Eu dei o exemplo para vocês. Uma criança, quando criança, ela fica absolutamente feliz quando ela ganha, sei lá, uma bola, por exemplo. Um adolescente, quando, sei lá, ganha qualquer outro tipo de presente lá, que se você, quando adolescente, se você ganha, quando seu pai deixa você ir lá para uma festa, você vai ficar absolutamente feliz. Quando você tá lá na fase dos 20 e poucos, quando você consegue seu primeiro trabalho, nossa! Quando você consegue comprar o seu primeiro carro ou dirigir pela primeira vez, você sente o ápice da felicidade. Quando você se casa, quando você tem filhos, quando você tem netos, enfim, né? Tô falando aqui você no geral, né? Pra gente pensar nas reflexões ao longo de uma vida. Imagina que tem momentos da nossa vida que se você não estiver atento, aqui tá uma sabedoria, gente, muito poderosa, tá? Espero que vocês estejam, assim, de verdade, muito atentos a isso que eu tô falando. Tem uma sabedoria muito poderosa nisso que eu vou falar agora. Quando você tá atento a tudo isso, qual é a coisa mais preciosa disso? É você saber olhar, desfrutar e vivenciar um estado de presença e de presente em cada fase da vida, de uma maneira que te gera uma memória, uma marca, uma emoção, que vai imprimir em você aqui, ó, crenças, convicções, experiências muito fortalecedoras, a ponto de te fazer olhar para a vida e aproveitar e desfrutar de algumas coisas que talvez você não vai ter a mesma emoção, porque é incompatível, entende? Hoje eu recebi um videozinho da minha sobrinha, que minha irmã mandou. A Sofia tem 2 anos e ela já soletra as coisas, ela já soletra as letras. A minha irmã tava com um moletom que eu dei para ela de presente, da Calvin Klein. A Sofia soletrou todas as letras. E aí a Erika pegou e falou assim, ai, parabéns, a Sofia soletrou tudo. Ela ficou radiante. E uma alegria, uma felicidade, assim, do tipo, eu sou muito, né, eu consegui perceber, né, no olhar dela. Percebam que algumas emoções, elas são peculiares de criança, outras emoções, elas são peculiares de um adolescente, de uma criança, de um adulto, de um jovem, enfim. Só que se eu não estiver atento para isso, eu não consigo desfrutar até
fases da minha vida que, entre aspas, eu enxergo como a falta de algo, mas tem até uma beleza nessa falta. Porque a falta de, por exemplo, de dinheiro numa fase da vida faz com que você, por exemplo, desfrute de certas experiências que quem tem muito dinheiro não consegue sentir essa emoção, porque não eletrifica mais a mente daquela pessoa. Porque ela já avançou esse patamar. Ela já superou isso. Sabe, coisas superadas já não encanta mais aquela pessoa. Coisas que você está vivendo hoje, se você tiver essa sabedoria, você consegue ser muito feliz e sentir muita realização e sucesso se você souber perceber o valor que é cada fase e a graça e o lado bom de cada coisa. Porque existe. E aí, o que vai acontecer? A hora que você entender isso, você vai viver cada momento presente com um olhar muito mais sensível para aquilo que, pelo privilégio de você estar desfrutando aquilo que você enxergou. E aí, qual que é a parte mais maravilhosa disso tudo? A parte mais maravilhosa disso tudo é que você vai ter uma sensação, e aqui é onde eu quero compartilhar com vocês para fechar esse ponto e entrar aqui nós já estamos falando desse tema, né? Mas enfim, porque tudo começa na mente. É o que eu coloco aqui, o jogo se ganha primeiro na mente. Tudo começa na mente. Só que começa na mente e através do que tem na mente, isso provoca em você um sentimento e uma emoção. Então, tiveram vários momentos ao longo da minha viagem, mas vários mesmo, que eu estava viajando assim, eu estava tão conectada com o momento presente, eu estava tão observando tudo que eu estava vendo ali, eu estava, assim, tão radiante por essa fase da minha vida, que foi algo que eu sempre desejei fazer, e eu sinto que vivo tudo aquilo que eu coloquei como objetivo para mim. Então, eu tenho realizado, se eu pego lá minha dream list, tá tudo acontecendo, tudo que eu escrevi, tudo que eu programei tem acontecido. E aí eu comecei a pensar nisso, eu comecei a lembrar disso, eu comecei a observar tudo isso, e eu comecei a sentir uma alegria, eu comecei a sentir uma paz, uma gratidão, um amor inexplicável. Sabe quando você olha até para um ser humano desconhecido, alguém que você não faz ideia de quem seja, dependendo da região, eu não sabia direito nem que língua aquela pessoa falava, mas eu estava me sentindo tão feliz, tão grata, tão alegre assim, por tudo aquilo, porque eu estava observando coisas que eu estava vivendo numa fase da minha vida que eu desejei muito, e que faz muito sentido, que a Karina, quando era adolescente, não viveu, mas eu estava vivendo agora, né? E pode ser que em outro momento da minha vida eu faça uma viagem como essa, faça, mas provavelmente ela vai ser num contexto diferente, pode ser que seja. Por quê? Porque a Karina vai ter 35 anos o resto da vida. Em outros momentos pode ser que eu tenha outras coisas e que as minhas definições daquilo que eu quero, de sucesso, de felicidade, elas sejam realmente atualizadas, digamos assim. Do mesmo jeito que eu vejo minha irmã no ápice da alegria tendo minha sobrinha ali, esse momento pode chegar para mim também. Eu estou dando só esse exemplo, mas cada um pode pensar na sua vida atual o que um dia você desejou tanto, e de repente hoje você já está vivendo. Só que às vezes você não está nem desfrutando e se felicitando com isso, porque de repente seu olhar está lá. No salário que você ainda não faz, no faturamento que você ainda não gera, ou na viagem que você ainda não fez, ou no relacionamento que você ainda não tem, ou na casa que você ainda não conquistou, sei lá, ou no carro que você ainda não comprou, enfim, ou no status profissional que você ainda não atingiu. E aí, quando esse olhar está lá, é sinal de que a sua programação mental, os seus arquivos mentais, muitas vezes, eles não estão favoráveis para você olhar para agora, para você viver o agora. Porque daí alguns podem pensar assim, mas Karina, então é fácil para você sentir isso? Porque você estava viajando na Europa. Gente, mas não. Não é sobre isso. É sobre você sentir isso. Do mesmo jeito que eu senti quando eu estava lá, eu senti na hora que eu cheguei na minha casa. A hora que eu cheguei na minha casa, depois da hora que eu entrei no meu carro, na hora que eu deitei na minha cama. E da mesma maneira eu lembro que se eu fosse pegar 15 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu morava numa kitnet de 20, comecei morando numa kitnet de 25 metros quadrados. 25 metros quadrados dividindo com uma amiga minha. Eu também era
tão feliz pensando assim, puxa, eu consegui sair de casa e eu estou morando em Maringá e eu estou dividindo uma kitnet. Eu passei anos numa kitnet muito pequenininha. Depois de 25 foi para 30 metros. Depois acho que a minha maior foi de 35 metros. Que eu morei por anos, até, deixa eu ver, mais uns 2 anos, 3 anos depois que eu terminei a faculdade ainda. Então, eu também sentia a mesma coisa. Entendam que é uma programação mental que você tem. E qual que é a força, a vantagem disso tudo? É que quando você tem esse olhar, automaticamente você sente internamente uma emoção poderosa. Quando você tem essas emoções poderosas, não tem quem segura um homem emocionalmente, falo um homem aqui falando ser humano, né, de uma forma geral, emocionalmente apaixonado, feliz, empolgado, com uma sensação assim de gratidão. Não tem quem segura. Já falei isso para vocês sobre essas 3 emoções poderosas: amor, gratidão e alegria. Se você vibra nisso aqui, não tem como dar ruim. O drama tá. A maioria das pessoas, quando não tem essa programação mental aqui, esse jogo mental aqui bem configurado, ela já perde, ela já começa perdendo. Porque daí muita gente fala assim, mas Karina, é fácil você ser positivo? É fácil você pensar positivo? É fácil você ser alegre? Quando você tem dinheiro, quando você não tá doente, quando você tá com tudo em ordem, quando a sua família tá estruturada, é quando você tá bem no seu trabalho, quando... Só que aí que tá a questão. Exatamente pelo fato de o universo te dar mais daquilo que você é e não aquilo que você quer e pede, é que você precisa ser sempre muito grato, feliz e amoroso em todos os estados da sua vida. Você só saiu desse estado natural de alegria, de felicidade, de amor, de gratidão, de contemplação, justamente porque você parou de emanar isso. Se te acontece algo, como que você lida com o que te acontece? Você é afetável? Você é sempre um ser humano afetável, influenciável, entre aspas, no sentido negativo da palavra, daquilo que te acontece externamente? Quando você é um ser humano que você literalmente, que você não consegue se desconectar do externo e isso sempre te influencia, o que acontece? Acontece que você é dominado sempre pelo externo. Então, por que a gente precisa entender essa máquina aqui? Por que a gente precisa colecionar arquivos mentais poderosos, valiosos? Por que a gente precisa se colocar em experiências boas, positivas? Por que a gente precisa definitivamente ser alguém que consegue apreciar e ter esse olhar? Isso tudo é programação mental. Por quê? Porque isso sempre vai favorecer uma vibração elevada, uma vibração alta. Contra uma vibração alta, a compatibilidade de coisas negativas não te alcança, porque não tem compatibilidade. Ou seja, você sempre vai acessar aquilo que é mais elevado. Por quê? Porque a frequência que você está é elevada. Então, onde eu quero chegar sobre essas reflexões aqui, daquilo que eu falei do podcast da semana passada. Eu não sei se todo mundo conseguiu pegar essa ideia de sabedoria aqui, porque para mim é uma fonte de sabedoria muito grande. Se você sabe desfrutar de cada momento da vida, você entende a beleza de cada coisa e você se prepara para os próximos momentos, os próximos desejos que você tem, e você vai curtindo cada um no seu tempo da melhor forma possível. E aí eu me lembro da minha primeira viagem para os Estados Unidos em 2019, que eu morei lá. E eu lembro que tudo eu convertia. Por mais que eu já soubesse da famosa frase, Karina, que converte não se diverte, mas eu tinha que converter. Porque eu fui num momento que
que não dava para eu não fazer conta de algumas coisas. Só que ainda assim eu lembro que eu desfrutei tanto, tanto, tanto. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Cada fase, cada momento, cada passeio tem a sua beleza, cada experiência tem a sua graça, cada desafio tem o seu aprendizado. Ai, Karina, mas isso aí é uma obviedade, é um clichê, a gente já sabe. Sabe, mas por que que tantas vezes a gente perde a graça do momento atual? Por que que a gente perde a graça do, sei lá, aquele chocolate que você comprou ali que é caríssimo? Depois eu fui lá na minha fatura, fui lá uns negócios assim, eu cheguei, teve coisa assim, teve, sei lá, um drink, um vinho que foi, sei lá, R$ 270, uma taça. Umas coisas assim que você fala, nossa, aqui é inimaginável. É inimaginável. Mas teve outros momentos que eu lembro que eu não pedi aquilo, mas eu pedi, sei lá, um negocinho lá. E eu também fui feliz em outro momento. E se a gente consegue ter esse olhar sensível, você consegue extrair o melhor e ao mesmo tempo se preparar para daí. E aqui a gente pode voltar até para a carreira e para a liderança, que é o ponto aqui que eu falo muito do jogo. Porque quando você vive da melhor maneira em cada uma dessas fases, o que acontece? Acontece uma coisa linda. Você desfruta o melhor dela. E aí você se prepara para avançar, porque você vai ficando melhor, 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 melhor. Então você vai para a próxima fase do jogo. É natural, você vai subir para a próxima fase do jogo. E aí outra pessoa que estava em outra fase, que também está se preparando, ela vem para ocupar aquele lugar que você estava ocupando. E você vai ocupar o lugar que outra pessoa estava ocupando, que ela também se desenvolveu e foi servir em outro aspecto aqui da vida. Então vocês conseguem entender que não tem lugar certo e errado. Tem fases da vida, tem nível de preparação, tem nível de desenvolvimento, e à medida do nível de desenvolvimento de preparação de cada um, vai ser onde você está. Onde você está é onde você merece. Onde você está hoje é onde você consegue. Por quê? Porque vai depender, e aí entra uma coisa que alguns podem falar, mas é injusto, porque tem gente que tem mais oportunidade, tem gente que já nasceu numa família assim. Já pensou qual que é a graça? Pode ter graça também, se essa pessoa tiver inteligência, né? A inteligência mental para visualizar isso. Mas imagina a graça de você nascer numa família com uma herança tão grande a ponto que é quase complexo você pensar assim, o que eletrifica a mente de uma criança, de um adolescente ou de um jovem que definitivamente não precisa fazer nenhum esforço para fazer dinheiro e pode ter tudo ao seu alcance. Obviamente que se ela souber e tiver a visão, ela vai usar, né, todo esse privilégio para construir outras coisas. Por isso que precisa daí buscar mais uma vez a evolução para ela poder usar tudo isso, porque senão não tem sentido. Qual que é a graça? Qual que é a graça? Porque se eu quiser eu tenho um carro, se eu quiser eu faço tal viagem, se eu quiser eu como tal comida, se eu quiser eu faço isso, se eu quiser eu tô, entre aspas, teoricamente com todas as experiências na palma da minha mão, mas chega uma hora que não eletrifica mais. Por isso que voltamos para a visão do quanto é importante a gente tomar a decisão de continuar se desenvolvendo, porque todo mundo está aonde merece, baseado nas decisões que nós tomamos em relação ao autodesenvolvimento que nós temos. A Karina de 10, 12 anos atrás estava fazendo o salário que estava fazendo, estava no lugar que estava, por quê? Porque era baseado no repertório que eu tinha, baseado naquilo que eu sabia, baseado no valor que eu gerava. Só que tudo teve um propósito e tudo tinha uma graça. Uma graça, quando eu falo a graça, é a beleza de cada fase. De eu saber olhar, desfrutar, observar, e eu era muito feliz quando dava aula. Quando eu estava lá dando aula e servindo lá como professora. E tudo isso contribuiu, que eu falo, naqueles anos eu fui só treinando para hoje poder ensinar oratória, comunicação oratória. Então vocês entendem que tudo tem uma lógica? E se eu tivesse olhar, eu sou grata por aquilo que eu tenho, por quem eu sou e por onde eu estou agora. Agora, se você olhar e entender assim, dentro de tudo que eu busco, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, eu posso gerar mais valor, eu estou apta a gerar mais valor? Então, bora, né, escolher avançar de fase no game,
mas sempre observando como eu posso servir o mundo de uma maneira onde eu vou gerar mais valor para que eu seja mais valorizado também por isso.